Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos preparar então para ouvirmos a palavra do Senhor, não é verdade? Porque a palavra do Senhor é poderosa para transformar nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então reúne a família aí. Glória a Deus. Reúne a família aí. Sejam todos bem-vindos. Então você que está entrando aí, se você não escreveu alguma coisinha aqui para mim, eu não vou saber, tá? É importante que você escreva alguma coisa para que eu possa no final, né, estar orando por todos, né, inclusive por você, tá bom? Então vamos lá, que Deus abençoe a todos, né, que eu já falei aqui, né, e a todos os que vão chegar ainda, tá bom? Se você está com fome, diga amém. Se você está com sede, diga aleluia. E vamos à palavra do Senhor, né? Isso aí, Henrique Silva. Deus te abençoe, Henrique, querido. Glória a Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor está hoje no livro de Isaías, capítulo 40, do versos 28 ao 31. Isaías 40, dos versos 28 ao 31. O título de hoje é uma pergunta que eu te faço, né? O que renova as suas forças? Amém? Esse é o título, né? A Bianca que sempre gosta de colocar aqui, né? O que renova as suas forças. Esse é o título da palavra de hoje, tá bom? O título que Deus colocou aqui, tá bom? Paz também. O genro da Valmira também tá lá, né? Como que é o nome dele? É Jonatas. Deus te abençoe, Jonatas, querido. Família reunida aí, né? Deus abençoe a todos. Que a glória do Senhor esteja nessa casa, em nome de Jesus, amém? É isso aí, Bianquinha. A Bianquinha já colocou aí, ó, Isaías 40, 28 ao 31, né? O que renova as suas forças? Amém? O que renova as suas forças? Vai pensando aí, o que renova as minhas forças, né? Enquanto isso, eu vou lendo aqui a palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, já coloque aí, né? Isaías 40, do 28 ao 31. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, eu te dou graças por esta manhã que temos mais uma vez o privilégio, Pai, de poder receber a palavra de Deus. Como é bom saber, Pai, que o Senhor é aquele que faz abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, Pai, tudo aquilo que nós almejamos. Como é bom saber, Pai, que o Senhor nos escolheu nesta manhã, Deus, para estarmos recebendo uma palavra, Pai, que pode ser a alavanca transformadora da nossa vida. Então já te damos toda a liberdade. Espírito Santo de Deus, eu te peço, usa a minha vida e fala com a tua igreja. E faça, Pai, com que em nome de Jesus corações sedentos encontrem um lugar de descanso. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedro Fernandes, Deus te abençoe. Querido Pedro, graça e paz. Então é isso aí, queridos. Todos nós sabemos que não existe nada melhor, né, do que quando você está muito cansado, você encontrar descanso, não é verdade? Como é bom a gente cansar o corpo, né, e de repente você falar, agora eu vou descansar. Como é gostoso isso, não é? Na verdade, outro dia eu estava conversando com a Nancy, né? Quando começou a pandemia, né? Eu fiquei algum tempo assim muito parado aqui no sofá e computador, televisão, sofá e tal. E aquilo vai dando um negócio ruim no corpo da gente, não é verdade? Adriana Ribeiro, Deus te abençoe, Adriana, graça e paz. Vai dando um negócio ruim e a gente vai ficando... Você começa a sentir dor no corpo, você começa a sentir mal-estar, você começa a sentir um monte de coisas, né? E por mais que você se deite, você não descansa, não é verdade? A gente não descansa porque a cabeça da gente está cheia de coisas, não é verdade? Então como é bom ter aquela noite de sono, mas de sono reparador, isso é muito importante, né? Como é bom acordar e sentir que a sua força revigorou, aleluia, isso é muito importante, né? Então aí eu falei para Nancy que aí a gente começou
uma obra aqui em casa, né? A gente começou a fazer um negocinho aqui e tal. Então, eu saí do sofá e comecei a ajudar nessa obra, né? E você sabe que qualquer serviço que você faça, desde que você não esteja acostumado, né? Já começa a doer, mas é uma dor diferente. É uma dor junto com cansaço. E eu falava para ela assim, né? Como eu amo esse negócio, né? Eu trabalho o dia inteiro, aí eu chego em casa, tomo aquele banho, né? Toma aquele banho, tiro metade da canseira no ralo, né? Ele vai pelo ralo, e depois você põe uma roupa assim gostosa, tá? E você se deita, né? Eu falo, meu Deus, que delícia, que delícia! O descanso de uma pessoa que tá com aquele corpo cansado porque trabalhou, porque fez alguma coisa, não é? É muito diferente de você estar com o corpo cansado e não fazer nada, é muito diferente, né? Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos desse descanso. A gente precisa de descanso. Eu preciso, você precisa, né? E nós precisamos. Mas, né? Em alguns casos, tem pessoas que até não conseguem dormir. Até dormem, mas não conseguem descansar. Não é verdade? Em alguns casos, os problemas se tornam pesadelos, né? E pela manhã, ao invés da pessoa estar com aquele semblante descansado, ela está com aquele semblante pesado, carregado de quem não conseguiu descansar. Isso é terrível, queridos. Então, nós precisamos entender que existem áreas na vida da gente que são áreas em que nós temos que descansar. Não adianta eu descansar só o físico se eu não conseguir descansar a alma. Tá entendendo? Isso é uma coisa, é um segredo. É uma coisa que nós precisamos entender e começar a colocar em prática, né? Para que eu tenha uma vida feliz, eu preciso aprender a descansar, né? Então, eu preciso aprender a tomar posse do que Deus preparou, porque tem coisas que cabem ao homem e tem coisas que cabem a Deus. Amém? Então, o descanso do físico é uma coisa que cabe ao homem, mas o descanso da alma, somente Deus. Amém? O descanso do físico cabe ao homem. Você deita e tenta dormir, mas o sono, quem te dá é o Senhor. Amém? Como que ele vai te dar o sono? Quando você aprende a colocar todas as suas preocupações nas mãos do Senhor, amém? Então, ele troca com você, é uma coisa, é uma questão de troca, é uma coisa muito importante, nós temos que viver isso nesses dias, amém? Nós precisamos começar a viver essas coisas, porque os dias são maus, não é verdade? Quantas pessoas estão entrando num processo depressivo porque estão em casa e não conseguem sair, e não conseguem descansar, está dentro de casa e não conseguem descansar, não é verdade? Então presta atenção em tudo isso e perceba que tudo isso, para tudo Deus tem uma resposta, amém? Dizem por aí, né? Para tudo tem jeito, menos para a morte, né? Então, Deus está te falando hoje, né? Para tudo tem jeito, e para a morte também tem, porque a morte para nós, que somos de Cristo, a morte é só um processo de transição. Você só deixa de viver aqui e vai viver na glória com Deus. A morte não existe. A palavra de Deus diz que eu e você somos imortais, nós nunca vamos morrer, amém? Nós estamos falando já de uma morte espiritual, não é verdade? Então, para Deus até a morte tem jeito, né? Para Deus, Lázaro estava 4 dias morto, em estado de decomposição, e Jesus falou, vem para fora, Lázaro, né? Aleluia. Por quê? Porque para Deus a morte não existe. Jesus venceu a morte, então a morte já não existe mais. Amém, queridos? Nós precisamos começar a entender essas coisas, né? Então, para tudo tem jeito. Se para tudo tem jeito, menos para a morte, para nós que somos humanos, né? Para tudo tem jeito, menos para a morte. Então, peraí, eu não morri ainda. Então, tem jeito para minha insônia. Tem jeito para o meu cansaço espiritual. Cansaço da minha alma. Tem jeito. Tem jeito. Porque você é filho, é filha do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Olha só. Perceba que a palavra de hoje nos fala de uma promessa, né? Um compromisso que Deus tem com a sua palavra. É uma promessa. Então, quando Deus ele nos criou, ele nos fez, né? Ele nos fez porque ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. E a própria palavra que nós lemos, fala assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Então, a própria palavra está falando, olha, você serve a um Deus que não sabe o que é o cansaço. Ele não se cansa, ele não se fatiga, né? Esse Deus é um Deus todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, é perfeito, ele é completo. E esse Deus me criou, esse Deus te criou. Esse Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Amém, queridos? Tá bom? Então, mesmo que ele não se canse, como foi ele que fez, ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe o quão frágeis nós somos. Amém?
Pastor Sidney Nicodemos, lá de Itajubá. Deus te abençoe, Pastor Sidney. Seja bem-vindo. Estamos juntos em Cristo, não é? Então perceba bem, mesmo ainda que Deus seja incansável, Ele nos fez, e Ele sabe que nós temos pontos fracos, né? Ele sabe que nós somos sensíveis, não é verdade? Tem tanta gente batendo no peito, aí eu sou, eu faço, eu aconteço. Aí vem um vírus invisível e está matando um monte de gente, né? Então perceba a nossa fragilidade. Nós somos frágeis, somos uma obra de arte que Deus fez, no entanto somos frágeis. Amém, queridos? E Deus sabe que nós somos frágeis, né? Então, ele vê lá, perceba lá no versículo 29, né? Versículo 29, ó. Então, sabendo da nossa fragilidade, a palavra de Deus está falando, olha, ainda que Ele seja todo-poderoso, ainda que Ele não se canse, ainda que Ele não se fatigue, ainda assim, versículo 29, olha, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor nenhum. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o meu e é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Olha só, o versículo 30, então a palavra de Deus ela já se explica, ela é uma coisa fantástica. Versículo 30 está falando, olha, no mundo normal, os jovens se cansarão e se fatigarão. Está falando, o jovem que é cheio de força, o jovem que é cheio de vigor, ele vai cansar e ele vai se fatigar. Amém? Com certeza. Olha, os moços certamente cairão. Sabe quem é o moço? Aquele que está no auge da sua força. Sabe? Uma pessoa com seus 20 e poucos anos, ele é moço, ele está no auge da sua força, do seu vigor. E aqui a palavra de Deus está falando, os moços certamente cairão. Certamente cairão. Então está falando aqui que a força humana, a fragilidade da força humana está limitada, né? A algumas coisas que a gente pode ter sucesso ou não. Não é verdade? Mas aí no versículo 31, olha qual é a promessa de Deus, mas os que esperam no Senhor. Então está falando assim, olha, os jovens, sabe, até os jovens vão se cansar, vão se fatigar, até os moços vão cair, mas, ó, esse mais quer dizer assim, porém, todavia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? É por isso que de repente você está lendo a Bíblia, aí você vê lá um Caleb, né? Chegando depois de 40 anos e cobrando a promessa dele. Ele fala assim, olha, eu quero as minhas terras, né? Eu tinha 40 anos quando você me prometeu minhas terras e agora já se passaram mais 40 anos e eu continuo com o mesmo vigor que eu tinha no passado. Quer dizer, uma pessoa de 80 anos está com um vigor de 40, né? Onde você encontra isso? Na vida daquele que aprende a descansar em Deus, amém? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nessa manhã eu quero te convidar a viver essa verdade. Eu quero te convidar a viver o sobrenatural de Deus, porque Deus não deixou nada por escrito à toa. Opa, eu esqueci de tirar, deixa aí mesmo. Não, Deus deixou para que fosse instrução para mim e para a tua vida, amém? Eu sei que você está cansado, eu sei que você tem sofrido, eu sei que você tem chorado, né? Tem pessoas aqui, eu conheço mais ou menos a vida de algumas pessoas, tem pessoas aqui que estão com o coração rasgado, não por ele próprio, mas por pessoas que o cercam, né? A gente se importa com os filhos, a gente se importa com o pai, com a mãe, a gente se importa com as pessoas que nós amamos, a gente se importa com a situação do país, a gente se importa com o desemprego, a gente se importa, né, com a recessão que está acontecendo, a gente se importa com a saúde, né, comprometida, a gente se importa com tudo. Mas nessa manhã o Senhor está te falando, ei, para tudo, para de correr, para de entrar em pânico, para de entrar em desespero, olha para o alto, aleluia, aleluia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aleluia, glória a Deus. Você pode ir renovando as suas forças aí em nome de Jesus? Você pode tomar posse pela fé, porque tudo é pela fé, queridos, não adianta nada você ler a Bíblia se você não tiver fé. Não adianta nada você buscar o Senhor se você não tiver fé, queridos. Porque você tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas suficiente para que você olhe para a palavra e fale, Deus está falando comigo. Aleluia! 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 Deus está falando comigo nessa manhã. Amém? Então começa a exercitar a sua fé, né? Amém? Descanso
para as nossas almas, né? Olha, meu Deus, eu fico impressionado. Olha o que vem depois. Então veja, né, que esse texto está falando de um cansaço físico, sim ou não? Está falando dos jovens que certamente cairão. Está falando dos, né? Olha aqui. Está falando dos jovens que cansarão, que fatigarão. Está falando dos moços que certamente cairão. Está falando do cansaço, né? Imagina aquela pessoa que faz como que chama aquela corrida de 40 quilômetros? Que faz assim no... Como que chama? Me ajuda aí, gente. Maratona? Maratona, é. Imagina que aquele jovem que vai participar de uma maratona, quantos jovens você já viu quando chega no final ele está cambaleando, aí ele passa a faixa e cai, não é? É verdade? Então imagina que é mais ou menos isso que Deus está falando. Olha, você leva uma vida tão louca, tão corrida, que certamente você vai cair, né? Então veja, uma pessoa que está no auge do seu crescimento, da sua mocidade, né? Uma pessoa que trabalha, estuda, né? Faz faculdade, faz prova, chega no final de semana, tem que descansar, não descansa porque tem trabalho para fazer, vai se reunir com os amigos, vai fazer trabalho de escola. É uma vida louca, eu já passei por isso, queridos. É uma vida louca, né? Então, a palavra de Deus está falando de um cansaço físico, mas o que Jesus tem para nós é algo muito, muito, muito maior e muito melhor. Amém? Muito maior e muito melhor. Veja a prova disso que eu estou te falando, né? Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Dá uma olhada, se você estiver com a Bíblia aí, abra lá. Mateus 11, 28 e 29. Né? Entenda isso, pelo amor de Deus. Deus, Ele é todo poderoso, Ele não se cansa, mas Ele não quer te ver cansado. Amém? Dá para entender isso aí ou não? Deus está falando, olha, mas os que esperam no Senhor renovarão. Deus não quer te ver cansado. Ele quer que você produza. E para produzir a gente tem que estar bem. Amém, queridos? Olha o que está falando em Mateus 11, 28. A Bianca já colocou aqui, olha. Mateus 11, 28 e 29. Você vai entender então por que Jesus chega e fala um negócio desse, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Marcos Reis, Deus te abençoe, Marcão, meu brother. Meu irmão querido, Deus abençoe você e a sua casa aí, você, a Nilda, o Marquinhos e a Mafê. Amém? E a Lucy. Deus abençoe todos aí. Olha que Jesus está falando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, peraí, Senhor, eu estou cansado, eu estou oprimido, né? Como que o Senhor pode me aliviar? Aí Jesus fala, você tem que ter fé. Está entendendo? Você tem que ter essa fé de fazer com que a palavra seja viva na tua vida nessa manhã, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está falando então. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Está falando com quem? Comigo, eu, Senhor. Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou preso, né, nessa pandemia, eu estou preocupado, eu não consigo dormir, não consigo descansar. Então você precisa ir a Cristo. Aleluia. Oh, glória. Jesus está falando, vinde a mim. Então tem pessoas que confundem, no nosso meio cristão, tem pessoas que confundem isso com aceitar a Jesus, né? Mas eu já aceitei Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu já fui, eu já aceitei Jesus. Você já foi, já aceitou Jesus, mas você está com olheira porque você não dorme. Você já foi, já aceitou Jesus, mas você está preocupado. Você já foi, já aceitou Jesus, mas você vive irritado. Você já foi, já aceitou Jesus, mas você não consegue descansar. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Jesus está falando com você nessa manhã. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Como? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o que é jugo? Jugo é um negócio que quem já assistiu o filme de carro de boi, né? Ainda tem carro de boi lá no Nordeste, né? O que é jugo? As pessoas colocam dois bois, assim, ó, dois bois na frente de uma carroça, né? De uma charrete. Eliane Cardoso Coutinho, Deus te abençoe, Eliane querida. Até que enfim, hein? Arrumou o celular aí. Glória a Deus, Deus te abençoe, Eliane. Então, olha, Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo. Então, o jugo é aquele negócio que vai
no pescoço do animal, né, que guia o animal, que mantém o animal num só caminho, tá entendendo? Só que ou nós estamos no jugo de Cristo ou estamos no jugo do mundo, né? Então quem está no jugo do mundo, normalmente faz tudo que o mundo faz, sofre todo mundo junto, né? Mas aquele que aceita o jugo de Cristo, ele tira a cabeça do mundo e coloca a cabeça nas mãos do Senhor Jesus. Confia no Senhor. Amém? Então Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então quando você começa a confiar a tua vida ao Senhor, quando você começa a tirar a sua vida do jugo do mundo, você começa a não acreditar como todo mundo acredita, não sofrer como todo mundo sofre, não viver como todo mundo vive. Quando você começa a fazer isso e começa a descansar no Senhor, fala, Senhor, peraí, tem um lugar de descanso para mim. O Senhor é Deus. Então você está falando isso, ó, você está tomando sobre vós o jugo dele, está tomando o jugo de Jesus, falando, Senhor, guia a minha vida, controla os meus passos, leva-me, né, aos caminhos da mansidão, né? Então Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então se você está andando, guiado por Jesus, confiando nele, você está então percebendo o quanto ele é manso e o quanto ele é humilde de coração. Amém? Quando você encontra essa mansidão de Cristo, quando você encontra essa humildade de Jesus, né? Essa coisa de viver a calmaria que o mundo não encontra, tá entendendo? Então ele fala assim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Olha só, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia! Então a proposta de Jesus é muito maior do que qualquer coisa, né? Então se o descanso do corpo é muito bom, né? Quando a gente está cansado, quanto mais o descanso da alma, não é verdade? Então Jesus ele não está te dando a oportunidade de ter um descanso do corpo, ele está te falando assim, olha, creia, eu posso te dar o descanso da alma. Amém? Olha só, descanso para a alma, né? É um descanso porque uma alma cansada terá um rosto e uma aparência desanimada. Amém? E Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja uma pessoa feliz. Por onde você andar, as pessoas vão ter que olhar para você e falar assim, peraí, você é diferente, o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Você fala, eu estou vendo, claro que eu estou vendo. Estou vendo, só que eu confio no Senhor. Os destinos de Deus, os desígnios do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Amém? Vai recebendo essa palavra em nome de Jesus. Vai declarando que você crê na palavra e a palavra não vai passar em branco na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vemos que a preocupação de Deus é com o nosso descanso. Ele está preocupado com o nosso descanso, né? Pensa nisso, olha, se Deus é tão grande, se Deus não se cansa, como foi dito aqui em Isaías, né? Se Deus não conhece o cansaço, né? Por que então lá em Gênesis capítulo 2, de Gênesis 2:2, está escrito assim, olha, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Hein? Por que será que Deus descansou? Se Isaías está falando que Deus não é incansável, ele não sabe o que é o cansaço, ele não conhece o cansaço, por que em Gênesis está falando que Deus descansou? Né? Por que está falando? Porque ninguém, queridos, ninguém pode pregar algo que não viveu primeiro. Amém? E Deus, ele se coloca como exemplo. Como exemplo. Jesus desceu as águas do batismo para ser exemplo, para que você pudesse olhar para isso e falar, puxa, se Jesus batizou, por que eu não vou me batizar? Ele foi o exemplo. Jesus não precisava de batismo, porque o batismo nas águas representa o quê? O arrependimento. Amém? A morte para o mundo, o arrependimento dos seus pecados. Você fala assim, Senhor, eu estou morrendo para o mundo, eu me arrependo desses pecados, eu quero renascer em Cristo. Esse é o significado do batismo nas águas, é a remissão dos pecados. Jesus não tinha pecado, então Jesus não precisava descer as águas, mas ele fez isso para que você entendesse o quanto nós precisamos também. Amém? Deus descansou. Deus descansou. Olha, no 7º dia, Gênesis 2:2 está na minha e na tua Bíblia, isso.
Gênesis 2:2, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Então, Deus está falando: filho, filha, ei, você não é de ferro. Filho, filha, acredite, você precisa de descanso. Amém? Só que Jesus vem lá, né? Jesus vem lá em Mateus 11, 28 e 29, e ele fala que ele tem descanso para as vossas almas. Amém? Então é isso que tem feito a diferença na minha e na tua vida, na vida de pessoas que acreditam em Deus, né? Tem muita gente que acredita em Deus, mas está sempre carrancudo, está sempre preocupado, está sempre nervoso, né? Tem pessoas que acreditam em Deus e cometem atrocidades, não é verdade? Então, o que está faltando? O que está faltando? Está faltando a gente aprender a descansar no Senhor, não é? Está faltando isso, né? A gente tem que aprender a descansar no Senhor. E casamentos serão restaurados, vidas sentimentais serão restauradas. Amém? Deus, ele vai mudar a minha e a tua história, entendeu? Onde existe essa compreensão da palavra, onde a pessoa recebe a palavra, o reino de Deus está implantado, sabe? A paz, a justiça, a esperança, a fé, a bondade vão ser fatores determinantes da tua casa, sabe? Pessoas vão entrar na tua casa e vão falar: meu Deus, eu sinto uma paz aqui, o que está acontecendo? Essa paz é porque você entendeu que Deus tem essa proposta, né? Ele quer que você descanse a sua alma, para que você seja feliz. Amém? Sônia Santana, Deus te abençoe. Sônia querida, seja bem-vinda. Eltinho Fávero, direto de Avaré, Deus te abençoe. Elton, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje Deus quer curar você por dentro. Você está entendendo isso? Sim ou não? Deus quer curar você por dentro, para que a sua cura também seja por fora, né? Então, a proposta de Deus nessa manhã é assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e terei descanso para as vossas almas. Jesus está querendo curar você por dentro, Ele está querendo curar a tua alma, dar descanso para a tua alma. Porque se a tua alma estiver descansada, todo mundo vai perceber isso no teu exterior, o teu corpo físico, o teu semblante vai mudar. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Olha só, em Isaías 35, 3 e 4, Isaías 35, 3 e 4, está falando assim, olha: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Amém? Isso está lá em Isaías 35, 3 e 4. Então ele está falando aqui, olha: fortalecer as mãos fracas, joelhos tremendo, coração turvado, são características de quem está muito, muito cansado. Amém? Então às vezes o cansaço da alma é tão grande, né, que a pessoa fica tremendo, a mão fica tremendo, sabe? Os joelhos tremendo, a mão fica fraca, você vai pegar um negócio e deixa cair, o joelho seu está tremendo, você está num estado de fadiga tão grande, né, que você não consegue reagir, né? Todos que são salvos, então a promessa de Deus é assim, ó: Ele virá e vos salvará. Todos que são salvos entram em descanso. Amém? Aleluia. Kátia, Deus te abençoe. Kátia de Carvalho, Deus te abençoe. Aleluia. Você já assistiu um filme? Você já assistiu um filme policial, um filme de ação, né? De repente aquela tensão, o filme todo tal, e de repente a polícia contra ladrão e tal. E aí de repente, no final do filme, um herói, né? De repente consegue matar todos os bandidos, né? Ele está todo ferido, está todo machucado, mas aí ele chega e a polícia chega, né? E aquele herói, né, todo ferido, todo machucado, ele é colocado numa maca, né? E ele entra numa ambulância e todo mundo fala: ah, que bom que você está aí e tal. Você já viu o filme assim? Né? Depois de uma guerra, quando a pessoa é salva, ela entra num processo de descanso muito grande. Amém?
E é esse descanso que Deus está querendo te dar. Ele sabe que você está machucado pelo mundo, você está machucado pela vida, Ele sabe que você está machucado pela situação, mas Deus está te falando o seguinte, olha, né? Ainda que você esteja com as mãos fracas, fortalece, firma o teu joelho tremendo, tá? Você que está com o coração turbado, seja forte, não tema, acredite que o vosso Deus virá com vingança e recompensará, e a recompensa de Deus, amém? Ele virá e vos salvará. Depois do salvamento vem o descanso, amém? Deus tem descanso para você nessa manhã, em nome de Jesus, amém, queridos? O cansaço, né? Então entenda isso, para que você viva esse descanso, né? Você tem que entender que o cansaço, ele se dá em várias áreas, né? Na área física, na área mental e na área espiritual, amém? Esse é o cansaço que nós enfrentamos, na área física, mental e espiritual. Em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo fala assim, olha, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então olha isso, ele está falando, não se canse de fazer o bem, que fazer o bem cansa. Você pode olhar para isso e falar assim, que absurdo, Paulo está falando, não se canse de fazer o bem. Fazer o bem é gostoso, ninguém cansa de fazer o bem, mentira, né? Fazer o bem cansa sim, né? Principalmente quando você fica insistindo com aquela pessoa que não quer saber de Deus. Ah, meu Deus, você insiste naquela pessoa, você fala, olha, vamos para a igreja, olha, Jesus está voltando, olha, Deus tem uma nova história para você. E a pessoa, não, depois eu vou, não quero, para de encher. Não é? Isso vai cansando a gente, vai cansando. Você ora, você jejua e nada, né? Você fala do amor de Deus, da necessidade que temos dele, né? E com o passar do tempo, você percebe que a pessoa não quer saber de nada. Isso cansa ou não cansa? Isso cansa, né? Mas isso é um cansaço espiritual. Então, não é mais o cansaço físico agora é o cansaço espiritual. Mas Paulo está falando, olha, eu sei que cansa, mas não se canse. Não canse de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Ainda que você esteja cansado, continue. Porque a seu tempo, você vai ceifar, né? Você vai colher os frutos daquilo que você tem semeado, né? Tem pessoas que têm semeado muito, né? Tem semeado muito. Eu já ouvi isso, uma pessoa uma vez de fora falou assim, pastor, eu estava observando, aí você semeia muito, né? Mas você colhe muito pouco, né? Você não cansa? Eu falei, rapaz, eu não canso não, porque eu sei que Deus é poderoso, amém? E na hora certa, a palavra de Deus fala, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, né? Então, ele está falando assim, o que é desfalecer? Não é morrer, desfalecer é desmaiar, né? Então tem pessoa que se cansa tanto que ele chega à exaustão, ele desmaia, né? Então o Paulo está falando, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, não é verdade? Então Deus está falando, continua, filho, continua, ainda que você se sinta cansado, continua, porque eu sou a tua força, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te coloca de pé, e no tempo certo você ficará surpreso com os frutos da tua semeadura. Você tem semeado e não tem visto nada, continua, porque Deus é aquele que te dá o descanso para acreditar que o milagre está acontecendo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas, né, por sentirem essa fraqueza espiritual, né, elas ficam esperando o agir de Deus, né, mas isso não é aconselhável. Não é aconselhável que você fique parado esperando o agir de Deus. Nós temos um belo exemplo na Bíblia, onde Davi chega, olha, na Bíblia, Davi chega lá de uma batalha, ele chega em Ziclag, né, está em 1 Samuel capítulo 30. Davi está numa batalha lá com o povo, né, e ele chega, ele volta, ele vence a guerra e volta para sua casa. Ele chega em Ziclag, né, que era onde eles habitavam. E quando ele chega, ele pode ver de longe assim a cidade em chamas. Ele vê de longe a cidade em chamas. Ele chega com os seus soldados, né, e fica sabendo que os amalequitas, enquanto ele estava fora vencendo a guerra, os amalequitas vão até a cidade dele, Ziclag, né, entram na cidade, destroem a cidade, saqueiam a cidade, botam fogo em tudo, matam os homens que estavam por ali, os velhos, e pegam as mulheres e as crianças e levam prisioneiros. Imagina você chegar de uma guerra, louco para descansar, e você chega e vê aquele cenário de destruição. Aquelas pessoas que você amava foram levadas, né? Então a palavra de Deus fala em 1 Samuel capítulo 30, verso 4. 30, verso 4. Então Davi
e o que se achava com ele alçaram a sua voz. O que é alçar? É levantar. Levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Imagina que choro foi esse. Imagina chegar de uma guerra, você chega cansado da guerra, louco para descansar, no braço da tua amada, no braço da tua família, e você chega lá e você encontra tudo queimado, tudo revirado, e fica sabendo que as mulheres e as crianças foram levados cativos. Eles choraram, queridos, a palavra diz que eles choraram com tudo que eles tinham, eles choraram em alta voz, até que não havia mais forças para chorar. Você já viu alguma pessoa começa chorando? Daqui a pouco ela está assim, não tem mais força, não tem mais força para chorar. E é essa situação que Davi está ali, amém? 1 Samuel capítulo 30, verso 4, ele e todo o povo, todos os soldados estão assim, eles choram até não ter mais força para chorar. Aí eles se jogam no chão, mas no versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6, diz assim: Todavia, porém, apesar de, aleluia, Davi chorou até não ter mais forças. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Patrícia Nunes, Deus te abençoe. Pati, Deus te abençoe. Olha que coisa linda, queridos, que coisa linda. Então eu fico maravilhado com a Bíblia. Deus, ele coloca um monte de exemplos para falar: olha, você está passando por dificuldade, mas outra pessoa também passou. Olha o que Davi passou, olha o que Davi viveu. Amém? A gente sabe que depois que Davi se fortalece no Senhor, aqui, né? Se fortalece no Senhor. Então ele não tinha motivos aparentes, ele não tinha físico para se fortalecer, ele não tinha vitórias para se fortalecer, ele não tinha físico, ele não tinha alegria, ele não tinha nada. Mas a palavra de Deus fala que ele se fortalece no Senhor, seu Deus. Amém? Nessa manhã o Senhor está falando com você, queridos. Ainda que você olhe ao redor e não tenha nenhum motivo, olha para o alto e fortaleça-se no Senhor, seu Deus, porque Ele é poderoso. Aleluia, 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 glória a Deus. Amém? A gente sabe que depois que Davi se fortalece no Senhor, ele reúne os soldados, ele encontra uma força que vem do céu, que ele não tinha. Ele encontra uma força, reúne os soldados e fala assim: vamos atrás e vamos trazer de volta. E eles vão atrás e eles encontram as mulheres, as crianças, eles trazem todos de volta, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vai tomando posse da palavra, querido, vai tomando posse, porque Deus está contigo, né? Se você se sente cansado, a única coisa que você não pode fazer é desistir, né? Quinta-feira nós já falamos aqui, o pastor Nelson me ajudou, né? Nós somos indesistíveis. Diga isso. Eu sou indesistível. Indesistível. Você só não pode desistir. Por que eu falo isso? Tem muita gente que depois de uma batalha perdida, né, acaba desistindo, né? Então desiste da igreja, desiste de orar, desiste de buscar a Deus, né? Quantas pessoas você conhece que era uma bênção e depois desistiram, né? Você não pode só desistir. A única coisa que você não pode fazer é desistir, né? Por quê? Porque a palavra lá em Isaías está falando: mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Foi o que Davi fez. Ele esperou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, glória a Deus. Yes, Nelson, José, pastor Nelson está aí com a gente, glória a Deus. Olha só, mas aí depois Deus ele joga uma coisa que muitas pessoas não entendem, olha: subirão com asas como águias, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você entende essa palavra? Sabe o que Jesus está falando aqui? Olha, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, né? É isso aí, Elton Fávero. Somos imortais até que se cumpra o plano de Deus em nossas vidas. Renato Mariano, Renatão, Deus te abençoe. Renato, seja bem-vindo. Você entende essa palavra, queridos? Olha, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Até aqui você já entendeu, amém? Você já entendeu? Renovarão suas forças. Então nessa manhã o Senhor te convida a renovar as suas forças. Ele não quer ver cara triste, ele não quer ver preocupação, ele não quer ver desânimo.
o Senhor está te falando, eu vou te curar por dentro para que por fora você seja curado. Amém? Deus vai curar a tua alma para que o teu corpo seja curado em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas aí a segunda parte, subirão com asas como águias. Você consegue entender isso? Né? Se você procurar no Google, né, como que uma águia voa, tal, você vai ver que a águia, queridos, ela muito pouco ela bate as asas. A águia não é um bicho de bater as asas. A águia, ela alça voo, né? Normalmente ela vive em lugares altos, então ela está no pico de uma montanha, tal. Ela alça voo com poucas batidas de asa. E o demais, né, nos seus voos, ela começa a aproveitar as correntes de vento. Então a águia é semelhante a uma asa delta, tá entendendo? Ela pega aquela corrente de vento e ela aproveita a corrente de vento e ela começa a subir. Então ela vira para um lado, vira para o outro. Ela voa horas, dias, sem bater as asas. Tá entendendo? Então a águia não se cansa, porque o que cansa é bater a asa. O que cansa, né, é correr. O que cansa é caminhar. Isso cansa. Mas a palavra do Senhor está falando, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Sabe por quê, queridos? Porque você não é águia, está falando que você vai subir com asas como águia. Porque quando você entende o que é o descanso do Senhor, você percebe que te cercando estão os ventos do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo, o sopro de Deus, os ventos do Espírito, eles vão te elevar. Você vai aprender a descansar no Senhor, somente abrir as suas asas e permitir que você seja levado pelos ventos de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Você vai correr grandes distâncias e não vai se cansar. Você vai caminhar grandes distâncias e não vai se fatigar, porque como águia, você aprendeu a descansar e ser levado pelos ventos de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Por isso que a palavra está dizendo aqui, olha, correrão e não se cansarão. Como é que alguém corre e não se cansa? Porque está correndo em espírito. Amém? Está permitindo que o sopro de Deus, o vento de Deus, leve você aos lugares que Deus preparou, em nome de Jesus. Você vai voar nas asas do Espírito. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Você vai ser uma pessoa feliz. As pessoas olharão para você e saberão que existe um Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha só, você vai aproveitar essa força, a força do vento, do Espírito, e será levado todos os dias da sua vida. Você vai caminhar e não vai se cansar, vai correr e não vai se cansar. Amém? Porque o Senhor é aquele que te sustenta. Nesse domingo, queridos, o Senhor te chama. O Senhor te chama e Ele quer que você aprenda a descansar nele. Amém? A descansar nele. E viver dias inesquecíveis. Porque uma vez que você aprende a descansar no Senhor, os problemas não vão mais te derrubar. Amém? E isso vai deixar o inimigo louco. O inimigo, o reino do inferno vai ficar louco, porque ele sabia que ele te derrubava antes. Qualquer coisinha que ele soprava no teu ouvido, ele já te jogava no sofá, num estado depressivo. Mas a partir de hoje, ele vai ficar doido, porque ele vai vir com argumentos para te derrubar, mas você vai olhar para o céu e vai saber que de lá vem o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aonde você estiver, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Se você estiver na tua casa, se a tua casa está um clima pesado, eu quero declarar que você vai aprender a descansar em Deus a partir de hoje. E o clima pesado vai se transformar num clima de paz em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus a partir da tua casa. A partir da tua casa você saberá que Deus está contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Quem recebe essa palavra aí, prepara o teu coração, porque agora nós vamos orar e vamos perceber que parece loucura, né? Mas nós vamos aprender a voar nas asas do Espírito, amém? Voar nas asas do Espírito, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Vai preparando teu coração aí. Aleluia.